Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série sobre nutrição clínica e no episódio de hoje iremos falar sobre a desnutrição e suas consequências. Então uma pessoa que está no estado de subnutrição, desnutrição, a primeira coisa que bagunça no corpo dela é a água corporal. Então há uma alteração aí na água corporal total. Então, uma pessoa normal com peso adequado, a água corporal é de aproximadamente 60% a 70% do peso total. Sendo que desse total de água, 66% dessa água está intracelular, ou seja, está dentro da célula. E cerca de 33% está extracelular. Então, toda a água corporal que nós temos, a maior quantidade dessa água está dentro das nossas células. Quando uma pessoa está desnutrida, existe um desequilíbrio entre a água intra e extracelular. Então, a água intracelular, ela extravasa. Então, é como se, imagine uma célula, essa água sai dessa célula. E aí, a água extracelular, obviamente, ela aumenta, gerando assim, então, edema nessa pessoa. A pessoa fica toda inchada, geralmente na parte inferior. Então, esse desbalanço de água corporal altera os eletrólitos também. Então, por exemplo, faz a pessoa ter um quadro de hiponatremia, que é nada mais é que a redução do sódio. Não somente a diminuição do sódio, mas também como potássio e até mesmo o cálcio. E a pessoa que também está em estado de desnutrição afeta também a saúde renal. Então, crianças que estão geralmente desnutridas apresentam redução do fluxo renal e da taxa de filtração glomerular e também tem menores níveis de creatinina, ou seja, afeta a função renal. Pessoas desnutridas também têm níveis séricos de ureia, isso se dá por conta do baixo consumo de proteína. Há também um comprometimento da capacidade de concentração da urina, que pode resultar em uma poliúria, que nada mais é a quantidade excessiva de urina, então a pessoa fica urinando o dia todo. E também pode ter a nictúria, né, que é ir muito ao banheiro à noite. A pessoa que está em subnutrição e desnutrição, ela também afeta o aparelho digestório. Então, seu sistema digestivo há um comprometimento muito grande quando se tem esse estado de desnutrição. Primeiro, a primeira área afetada é a área da mucosa oral, né, principalmente a gengiva, pois a gente sabe que essas células da gengiva ela tem uma taxa de renovação de 3 a 7 dias, ou seja, elas se renovam nesse período e, claro, se não tem nutriente, não tem renovação adequada. Então, por isso que as pessoas geralmente têm problemas na gengiva que estão em estados de desnutrição. E também existe uma alteração nas papilas gustativas, deixando então assim a língua mais despapilada, né, que seria aquele aspecto branco ou uma língua com aparência lisa e brilhante. A desnutrição também afeta o intestino, então a secreção de hormônios gastrointestinais altera também a flora intestinal, altera também a atividade de enzimas lactase, é como se a pessoa virasse intolerante à lactose no processo de desnutrição. E também existe um aumento da permeabilidade intestinal e tudo isso faz com que a pessoa tenha episódio de diarreia. A pessoa também em quadro de desnutrição, existe também uma alteração no pâncreas. Então, uma das funções principais do pâncreas é produzir proteínas. Então, o pâncreas produz mais ou menos 5 a 10 gramas de proteína por dia, que aí, consequentemente, fabrica as nossas enzimas digestivas. Logo, uma pessoa que tem desnutrição tem uma baixa produção dessas proteínas e, consequentemente, uma baixa produção de enzimas digestivas. Então, tudo isso compromete a digestão. Existe também uma alteração no fígado durante a desnutrição. Sabemos que o fígado é um órgão importante para a saúde humana e a desnutrição pode gerar um risco aumentado de inflamações e aumentar também efeitos tóxicos de alimento. Então, aliás, sabemos que o fígado faz a metabolização de medicamento. Então, uma pessoa desnutrida e uma pessoa com peso adequado, elas metabolizam em substância, medicamento, qualquer droga, totalmente diferente. Então, é como se aquela pessoa que está em desnutrição, ela fica mais sensível a uma hepatite medicamentosa. E, pelo incrível que pareça, crianças desnutridas
Também pode haver um fígado gorduroso, a famosa esteatose hepática. Claro que isso não vale a pena eu falar aqui como é que funciona esse mecanismo, mas já se tem hoje evidência científica mostrando que crianças desnutridas, elas podem ter um fígado gorduroso. Existe também uma alteração no sistema cardiovascular. Então, durante uma desnutrição, o coração bate mais devagar, a famosa bradicardia, e também há uma redução do volume sanguíneo e também da pressão arterial, podendo então gerar uma morte súbita. As células do coração entram em hipotrofia, não é hipertrofia, se chama hipotrofia, ou seja, elas diminuem de tamanho. Um coração de uma pessoa com peso normal, eutrófica, ele pesa mais ou menos 350 gramas. Já uma pessoa desnutrida, em média, 250 gramas. Então, ele diminui esse coração. E pessoas também que estão no quadro de desnutrição, elas têm uma alteração no pulmão, né? Então, existe uma diminuição do consumo de oxigênio. Então, cai a saturação dessa pessoa. Do gasto energético basal também. Como consequência, ocorre redução da frequência respiratória e existe também uma hipotrofia dos músculos respiratórios, que é o famoso diafragma. E também diminui a força do diafragma. Além de diminuir ele, diminui também a força dele. Claro, pois ele é um músculo. E por fim, existe uma alteração no sistema imune. Então, há uma queda no sistema imunológico da pessoa, fazendo assim ela aumentar os riscos de infecções, principalmente aquelas doenças que a gente chama de doenças oportunistas. E era isso então, e assim terminamos mais um episódio da série Nutrição Clínica. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanha até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.